pessoal, hoje vamos dar entrada aí no estudo de funções quadráticas, certo? Um assunto muito importante também, conhecido também como função polinomial do segundo grau. Vamos dar uma olhadinha aqui na definição. O que é uma função quadrática? É toda função que pode ser reduzida à forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são constantes reais, e aí muito importante, com a diferente de zero. Veja só. O que caracteriza a função do primeiro grau, quem assistiu a aula passada, deve lembrar que a função do primeiro grau é uma função afim, que é ax mais b, com a diferente de zero. Para quê? Para ficar o x. E esse x elevado a 1 caracteriza a função do primeiro grau, x elevado a 1. O que caracteriza a função do segundo grau, ou função quadrática, é que tem um x ao quadrado. E para esse x estar ao quadrado, o a não pode ser zero. A fórmula é ax ao quadrado mais bx mais c, só que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, vai zerar aquele x ao quadrado e não vai ser mais quadrática. Então a condição básica para você ter em mente que toda função quadrática tem um a diferente de zero. Na fórmula, a fórmula dela é ax ao quadrado mais bx mais c. Tranquilo? Isso aqui é fixo. Vamos lá. Exemplos. Eu tenho aqui, ó, y igual a 5x ao quadrado mais 2x menos 5. Nessa daqui, quem é A? 5. Quem é B? 2. E quem é C? Menos 5. Nessa daqui, y igual a menos 7x ao quadrado mais 1. Quem é A? O A é sempre o coeficiente de x ao quadrado, menos 7. B é o de x, que nesse caso é zero. Como não tem x aqui, o B é zero, mas o B pode ser zero. E quem é C? 1. C é o termo independente. Agora, nessa aqui, y igual a 4x ao quadrado. Quem é A? 4, que é o coeficiente de x ao quadrado. B é zero, C é zero. Então, sempre o A é o coeficiente de x ao quadrado e ele não pode ser zero numa função quadrática. Mas o B e o C podem ser zero. Isso não interfere em nada. O que importa é que tem que ter x ao quadrado. Então tem que ter A diferente de zero. Isso caracteriza uma função quadrática. A fórmula dela tem que ter essa característica, beleza? Vamos lá. E outra coisa que eu vou comentar logo de cara aqui é que o gráfico da função quadrática é uma parábola. O nome é parábola. A gente vai ver já como é essa parábola. Então, já viu, não é reta. É uma curva bem específica chamada de parábola. E parábola só pode ser função, um gráfico que tem uma parábola, se for uma função, tem que ser quadrática. Quer dizer, a parábola é um gráfico específico da função quadrática. E a função quadrática só tem como gráfico parábola. Uma está ligada à outra. Beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Aí eu vou agora, com vocês, fazer um gráfico aí, alguns gráficos de função quadrática, função de segundo grau, para a gente ver como é que é essa parábola, certo? Agora, inicialmente, eu vou ficar um pouco amarrado. Pode ter algum aluno aí falando, pensando, pô, tem um vértice, tem algumas coisas que a gente vai ver ainda. Então, eu estou meio no começo ainda. Então, eu vou fazer um gráfico bem intuitivo. O que é fazer o gráfico de uma função? É marcar pontos que representem aquela função. Só que, voltando à minha história, função quadrática tem denominador? Não. Tem alguma coisa dentro de raiz quadrada? Não. Então, quem é o domínio da função quadrática? O conjunto dos números reais. Quer dizer, numa função quadrática, o x pode ser qualquer número real. Então, quando eu for fazer o gráfico, eu escolho valores de x, 1, 2, 0, menos 1, eu escolho aleatoriamente, e para fazer o gráfico. Só que eu vou comentar mais na frente que essa escolha não é tão aleatória, não. Você tem alguns números que são mais interessantes de serem usados. Eu não posso só dizer agora. Então eu vou escolher os números aqui. Então nessa função aqui, x ao quadrado, vou fazer uma tabelinha aqui bem bestinha para ela. X e y. Quando o x for zero, quem é y? 0 ao quadrado, 0. Então, rapidinho, deixa eu fazer isso. Fazer isso mais para cá um pouquinho, para não atrapalhar meu gráfico. Rapidinho.
Vou fazer isso aqui. Quando x for zero, 0 ao quadrado. Opa. Um momentinho. Pronto. F de x igual a x ao quadrado. Quando eu boto x0 aqui, 0 ao quadrado é 0. Se eu colocar 1, quanto é 1 ao quadrado? Quando x for 1, 1 ao quadrado, 1. Quando x for 2, 2 ao quadrado, 4. Vou marcar esses pontos aqui. 0, 0, 1, 1, 2 e 4. Já veja. Já veja uma coisa. Esses pontos não estão alinhados. Quer dizer, esses pontos não estão formando uma reta. 0, 0, 1, 1, 2, 4 não é reta. É uma curva. E essa curva tem como nome parábola. Eu vou mostrar já já. Mas, vem cá. Se x for menos 1, quanto é menos 1 ao quadrado? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. E se x for menos 2, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então vamos marcar esses pontos aqui, ó. Menos 1 e 1, menos 2 e 4. Pessoal, olhem os 5 pontos aqui. Vou até aumentar. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Esses pontos, tá óbvio agora que eles não formam uma reta. E outra coisa, você não pode pegar uma régua para sair ligando esses pontos, não. Só usa a régua, só é reto se for função afim. Outra função é uma curva. Então você tem que ligar esses pontos suavemente. Então, infelizmente, tem que ser a mão livre mesmo aqui. E aí você vai fazer um gráfico assim, ó, passando por esses pontos. O nome dessa curva é parábola. E a parábola, ela tem uma curvatura, que nós chamamos de concavidade. Então, essa parábola tem uma concavidade para cima. Ela é côncava para cima, ela é curva para cima. Então, essa parábola aí é uma parábola com concavidade para cima. Parábola côncava para cima. Tudo bem? Está aí feito o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Agora, nessa função x ao quadrado, quem é o a? Não é 1, o b é 0 e o c é 0. Então, essa função, vamos dizer assim, seria a função mais básica quadrática que tem. A função quadrática mais simples é essa aqui, x ao quadrado. Agora, dá uma olhadinha na letra b. Então, antes de fazer a letra b, um comentário. Será que você tem condição de me dizer quem é a imagem dessa função? Rapaz, vamos aproveitar esse momento para fazer esse comentário. O que é a imagem da função? A imagem é o conjunto dos valores de y. São os valores que estão recebendo a ligação na função. Mas quando você está falando em ponto, é do y. O x é o domínio, o y é a imagem. Então, se você pegar esses pontos e for procurar os valores de y que formam a imagem, olhe para cá, por favor. Vamos pegar primeiro os pontos que eu tenho. Esse ponto daqui, o y dele vale 4. Sim ou não? Esse que eu apontei aqui. O y vale 4. Agora, se eu pego esse ponto daqui, o y vale 1. Sim ou não, pessoal? Se você for pegando ponto a ponto, pronto, 4. Se você for pegando ponto a ponto, os valores de y, como esse gráfico sobe infinitamente, os valores de y vão tendendo a infinito aqui, vai subindo para sempre. Agora, se você pegar essa parábola, qual é o ponto que fica mais embaixo dela? Seria esse ponto aqui, ó, o 0, 0. Então, a imagem é o conjunto dos valores de y desses pontos. E esses valores de y começam, na realidade, no 0. Então, a imagem aqui vai do 0, que é o menor y que aparece, e vai subindo até mais infinito. E o infinito sempre é aberto. Então, a imagem aqui é de 0 até mais infinito. Só que de 0 até mais infinito, eu poderia dizer que isso aqui é o conjunto R mais reais. Quem assistiu a aula de conjuntos, isso é o conjunto dos números reais não negativos. R mais é o conjunto dos números reais positivos com o 0, também chamado de não negativos. Quer dizer, R mais tem 0 e positivos. É exatamente a imagem dessa função. A parábola vai do 0, parábola aqui, do 0, que é o menor, para mais infinito.
Vamos fazer outros exemplos para você ir se acostumando com essa imagem. Mas vamos lá. Vamos ver o exemplo B. Vou apagar essa tabelinha aqui, só para facilitar aqui minha vida. Vou fazer outra tabelinha. Foi? Veja só. Na letra B, vamos fazer outra tabela aqui. X, Y. Vamos lá, mesma coisa. Quando o x for zero, menos 2 vezes 0 ao quadrado dá zero. Menos 2 vezes 0 dá zero. Quando o x for 1, vai ficar menos 2 vezes 1 ao quadrado. Menos 2 vezes 1, menos 2. Quando o x for 2, vai ficar menos 2 vezes 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 4, menos 8. Quando o x for... Deixa eu ajeitar esse menos 8 aqui que está feio. Vamos lá. Menos 8. Quando o x for menos 1... Opa, vamos devagar aqui. Menos 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2. Então você tem que pegar o x, elevar ao quadrado e depois multiplicar por menos 2. Essa é a conta. Então vamos lá. Quando o x for menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4. Vezes menos 2 dá menos 8. Então vamos marcar esses pontinhos aqui. 0, 0. 1 e menos 2 é um ponto por aqui. 2 e menos 8 é um ponto por aqui, ó. Menos 1 e menos 2 seria um ponto por aqui. E menos 2 e menos 8 seria um ponto por aqui. Beleza, pessoal? Rapaz, vocês estão conseguindo visualizar direitinho isso aí. Mas a parábola está fazendo isso, ó. Cadê? Entenda, ela vai descer para sempre aqui, é infinita. Essa parábola, ela tem uma concavidade para baixo. Ela é infinita para baixo. Agora ela chega no máximo no zero. Olha para cá. O y máximo que ela tem aqui é zero, exatamente nesse ponto daqui, ó, que eu estou aumentando. Então, quem seria a imagem dessa função? A imagem dessa função seria de menos infinito até o zero, que eu poderia dizer que essa imagem era R menos. R menos significa reais negativos com zero. Negativos com zero. Nota que não tem um asterisco. Quando você botar o asterisco, tira o zero. Se você não botar o asterisco, tem zero. Então, R menos são os reais negativos com zero. Ou reais não positivos, também chamado. Então, achar a imagem da parábola é o seguinte. Você vai pegar a parábola e ver. Se ela for côncava para cima, é desse menor y para cima. Se ela for côncava para baixo, é desse maior y para baixo. Então, já estou aumentando pelo gráfico a imagem da função quadrática. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo aqui. Fazer outro gráfico. Agora vamos fazer esse aqui. X ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 tem, veja só, o A é 1 e o B é 0 e o C é menos 1. Se eu tirar esse menos 1, fica aquele gráfico x ao quadrado que a gente fez agorinha. Mas vamos ver o que é que acontece aqui com esse gráfico, certo, pessoal? Veja só. Deixa eu fazer essa tabelinha mais para o meio aqui. X e Y. Isso é uma tabelinha só para me auxiliar a marcar os pontos, certo? Não precisa nem se estressar. Aí, se eu botar 0, quanto é 0 ao quadrado? x0. 0 ao quadrado, 0. Menos 1, menos 1. Se eu botar x1, 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Se eu botar 2, 2 ao quadrado, x2. 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Agora, se eu colocar x menos 1, eu estou escolhendo os valores de x aleatoriamente. Menos 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. E se eu colocar menos 2? Menos 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Vou marcar esses pontos aqui. 0 e menos 1. 1 e 0. 2 e 3. Menos 1 e 0. Menos 2 e 3. Olhe os pontos e visualize que esses pontos estão formando uma parábola côncava para
cima. Agora a minha pergunta vai ser a seguinte: quem é a imagem dessa parábola? Ela é côncava para cima e quem é o menor valor de y que apareceu ali? Não foi o menos 1? Então a imagem dessa parábola, a imagem dessa função, vai ser do menos 1 até mais infinito. Que eu poderia escrever também assim, ó, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a menos 1. Isso está certo também, é a mesma coisa. Então, quando você faz o gráfico da parábola, você vai marcando os pontos e você vai ver que toda vez tem essa curva, assim ou assim. Se ela for côncava para cima, é do menor valor de y para cima a imagem. Se ela for côncava para baixo, desse maior valor de y para baixo é a imagem. Que a imagem é o conjunto de todos os valores de y. Tranquilo? Vamos lá. O que eu quero agora é fazer o gráfico da letra D. E o que é que tem nesse gráfico aí? Vou fazer outra tabelinha. Vamos lá. Quando x for zero, quanto é menos 0 ao quadrado? Por 0 ao quadrado, 0. 1 menos na frente, menos 0 é 0. E 2 vezes 0 é 0. 0, 0. Quando x for 1, cuidado, viu, pessoal? Quando você colocar 1 aqui, você tem que fazer primeiro 1 ao quadrado, 1. O menos está na frente do x ao quadrado. Então você tem que pegar substituir o x por 1 elevar ao quadrado. Então 1 ao quadrado, 1. Com menos na frente, menos 1. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar menos 1 mais 2, 1. Quando x for 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Com menos na frente, menos 4. E 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 4, 0. Quando o x for 3, já vai ficar 3 ao quadrado, 9, com menos na frente, menos 9, mais 2 vezes 3, 6. Menos 9 mais 6 dá menos 3. Aí eu vou escolher aqui o número menos 1. Eu podia botar 4, pessoal. Você escolhe os valores de x. Menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, com menos na frente, menos 1. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Pronto. Isso eu estou substituindo os valores de x e agilizando aqui a conta. Aí eu vou marcar esses pontos. 0, 0. 1, 1. 2, 0. 3 e menos 3. E o ponto menos 1 e menos 3. Olhe esses pontos. Eles estão formando uma parábola côncava para baixo. E aí eu pergunto a você o seguinte: quem é a imagem dessa parábola? Ela é côncava para baixo e a imagem é desse 1, que é o máximo, o y máximo que essa função tem é 1, do 1 para baixo. Então como é que eu vou escrever essa imagem? Quem seria a imagem dessa função? A imagem seria... Eu não posso dizer que é de 1 para menos infinito. Então sempre tem que ser do menor para o maior. Então tem que ser de menos infinito até 1. Poderia ser até x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 1. Até um comentáriozinho que não está errado, mas é bom até comentar. Normalmente, quando eu falo em imagem, eu não uso x. Eu usei até x aqui, não está errado. Mas eu podia até me corrigir aqui no exemplo anterior, por exemplo. Em vez de x aqui, eu poderia ter usado y. É mais comum. Porque a imagem é y. Então, normalmente, quando o cara vai falar imagem, ele não bota x pertence a R, ele bota y pertence a R. Feito isso, não é errado, mas é mais usual. Então, y pertence a R, tal que, no exemplo C seria y maior ou igual a menos 1, e no exemplo D seria y menor ou igual a 1. Beleza ou não, pessoal? Com isso, a gente encerra essa primeira parte aqui de função quadrática, que é o quê? Entender o que é uma função quadrática e analisar como é seu gráfico. Agora, não sei se vocês perceberam, no comentário final. Eu falei que a função quadrática é uma parábola e pode ser côncava para cima ou para baixo. Percebam nos exemplos. Toda vez que o A é positivo, a parábola é côncava para cima. E toda vez que o A é negativo, a parábola é côncava para baixo. E lembre-se que o A não pode ser zero.
Se o A fosse zero, ela não teria concavidade, seria uma reta, seria uma função afim. Então, A0 não tem essa possibilidade aqui. A positivo, então quem vai dizer a concavidade é o A. Se o A for positivo, ela é côncava para cima. Se o A for negativo, ela é côncava para baixo. Tranquilo? Próxima aula, a gente continua o estudo das funções quadráticas. Um abraço. Vamos estudar.